Olá, vamos conversar sobre um assunto muito sério e que, olha, está presente em milhões de lares brasileiros, a famosa pressão alta. Ela é um inimigo que não faz barulho, não dá sinal e é por isso que é tão perigosa, principalmente para quem já passou dos 55 anos. Me diz uma coisa, aqueles números que o médico fala, 12 por 8, 14 por 9, às vezes parece um código secreto, não parece? Muita gente fica sem saber direito o que aquilo quer dizer ou porque, de repente, os números mudam. E o fato é que entender esse código importa, e muito. Preste atenção neste dado. Mais de 60% dos brasileiros com mais de 65 anos têm pressão alta. Isso quer dizer que num grupo de 10 pessoas dessa idade, pelo menos 6 convivem com isso. É muita gente. É uma realidade muito presente no nosso dia a dia. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é desvendar esse tema. Primeiro, vamos entender por que a pressão alta é tão perigosa. Depois, vamos apontar uns vilões que se escondem na nossa rotina. E claro, a melhor parte, vamos ver como a gente pode sim assumir o controle, usando o poder da água, do garfo, do movimento e dos remédios do jeito certo. Vamos começar pelo básico, né? Por que esse apelido de assassina silenciosa? É bem simples, na verdade. É porque ela não costuma dar sintoma nenhum por anos a fio. Até que, um dia, um órgão super importante como o coração, os rins ou o cérebro começa a pedir socorro. Mas o que é a hipertensão, afinal? Pensa comigo. Imagine que as nossas artérias são como mangueiras por onde o sangue passa. A hipertensão acontece quando a pressão desse sangue contra a parede das mangueiras dá sempre muito forte. O número que acende o alerta é o famoso 140 por 90, ou, como a gente fala no dia a dia, 14 por 9. Certo, agora a gente entra num ponto fundamental. Tem alguns perigos no nosso cotidiano que fazem a pressão subir e que muitas vezes a gente nem percebe. Vamos botar a boca no trombone e falar de dois deles que são muito comuns. O primeiro vilão, acredite se quiser, é a falta de água. É que com o passar dos anos, o nosso corpo vai perdendo aquele alarme da sede, sabe? Ele não avisa mais com tanta clareza que precisa de líquido. E aí, sem água suficiente, o coração precisa trabalhar dobrado e a pressão pode sair de controle. Agora, um alerta máximo. Muita atenção aqui. Sabe aquele anti-inflamatório para dor nas juntas, dor na coluna? Pois é. O perigo é misturar esses remédios com os de pressão. Um pode simplesmente cortar o efeito do outro, fazendo a pressão subir, e o que é pior, atacando os nossos rins. É uma combinação perigosíssima. Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? É um alerta sério dos médicos. Como diz aqui, o uso frequente desses anti-inflamatórios pode aumentar a pressão mesmo em quem está se tratando certinho. Por isso, pelo amor de Deus, nada de se automedicar. Converse sempre com o seu médico. E aí, essa informação sobre os remédios foi útil para você? Se a resposta for sim, que tal deixar uma curtida? É um gesto super simples, mas que faz com que esse alerta tão importante possa chegar para mais gente que precisa saber disso. Ok, já entendemos os perigos, os riscos escondidos, mas a melhor parte da nossa conversa começa agora, porque um diagnóstico não é uma sentença, é um chamado para a ação. E a notícia é maravilhosa. A maior parte do controle da pressão não está na caixinha de remédio, está nas nossas escolhas do dia a dia. São pequenas mudanças feitas com consistência que se transformam nas ferramentas mais poderosas para cuidar do nosso coração. E vamos começar pela base de tudo, por dois pilares: o que a gente bebe e o que a gente come. Parece simples, né? E é, mas o impacto disso na nossa saúde é gigante. Lembra que o alarme da sede pode falhar? A solução é criar o hábito. É ser mais esperto que o corpo. Deixa uma garrafinha sempre por perto. Tá vendo a novela? Dá um gole. Vendo o jornal? Outro gole. Isso ajuda em tudo. O sangue flui melhor, o coração agradece e até o remédio funciona com mais eficiência. E no prato, como fica? Bom, existe um plano alimentar super estudado e recomendado aqui no Brasil para controlar a pressão. O nome é chique, Dieta Dash. Mas a ideia por trás é bem simples. É um jeito inteligente de comer sem passar fome. Olha só quem são os nossos melhores amigos na cozinha. A regra de ouro é fácil de decorar. Descasque mais e desembale menos. É isso. Comida de verdade, comida de feira, sabe? É sempre, sempre a melhor escolha. E do outro lado da moeda, temos aqueles que jogam contra o nosso time. E atenção, o grande vilão muitas vezes não é nem o sal que a gente põe na comida, mas aquele sal que vem escondido nos produtos industrializados, nos temperos prontos, nos embutidos e, claro, o excesso de açúcar também. Para a gente fechar o nosso plano de ação e ter o controle total, falta um trio de ataque fundamental: corpo em movimento, mente tranquila e o uso correto dos medicamentos. E esse gráfico aqui mostra o poder de se mexer.
E não precisa virar atleta profissional, viu? A recomendação é de uns 150 minutos de atividade moderada por semana. Sabe o que é isso? Uma caminhada um pouquinho mais acelerada, de 20 a 30 minutinhos por dia, já faz uma diferença danada. Sabe aquela história de que ficar nervoso sobe a pressão? É a mais pura verdade. O estresse libera hormônios que fazem a pressão disparar. Por isso, cuidar da mente é literalmente cuidar do coração. Achar um momentinho de paz no dia, seja respirando fundo, cuidando das plantas, isso acalma tudo, inclusive a pressão. E por último, talvez o mais importante de tudo, o compromisso com o tratamento. Um dado que me assusta muito. Mais da metade dos pacientes para de tomar o remédio direito já no primeiro ano. É muito comum a pessoa pensar, minha pressão melhorou, não preciso mais. Gente, isso é um erro gravíssimo. Por isso, é fundamental assumir esses 4 compromissos com a própria saúde. Agora, uma reflexão para a gente. De tudo que conversamos, qual dessas dicas parece mais fácil de começar hoje? Seria deixar a garrafinha de água do lado? Ou aquela caminhada no fim da tarde? Quem quiser, compartilhe aqui nos comentários. Vamos criar uma corrente positiva. Então, para a gente não esquecer, o resumo da ópera são 3 passos essenciais. Primeiro, beber mais água e dar preferência para comida de verdade. Segundo, movimentar o corpo e acalmar a mente. E terceiro, que é crucial, jamais abandonar o tratamento sem falar com o médico. Lembre-se sempre, o controle da nossa saúde começa com uma decisão, com o primeiro passo. Qual vai ser o seu hoje? Se essa nossa conversa ajudou a clarear as coisas, se inscreve aqui no canal para receber mais dicas práticas como essa. Cuidar de si é o melhor investimento que existe. Um abraço e até a próxima!